Como vão vocês, alunos do terceiro ano? Eu gravei uma aula sobre Lei de Coulomb e campos elétricos. Qualquer dúvida, mandem mensagem no WhatsApp ou no próprio Google Classroom. Eu espero que vocês gostem da aula. Um abraço a todos. Lei de Coulomb e campo elétrico. Professor Rogério. Item 1. A Lei de Coulomb. A Lei de Coulomb, formulada pelo físico francês Charles Coulomb no final do século XVIII, descreve a força ou a interação elétrica entre partículas eletricamente carregadas ou corpos eletrizados. Sabemos que existem apenas 4 forças ou interações fundamentais na natureza. Elas são mostradas abaixo. Então, temos a força forte, a força eletromagnética, a força fraca e a força gravitacional. O que significa cada força ou interação? A força forte atua no núcleo do átomo, ligando prótons e nêutrons. A força eletromagnética atua entre partículas eletricamente carregadas. A força fraca é uma espécie de força relacionada ao decaimento das partículas, e a força gravitacional que todos nós conhecemos, ela atua entre corpos que possuem massa. Nessa outra coluna eu tenho a intensidade relativa entre as 4 forças da natureza. Então percebam que a força forte é a força de maior intensidade. Se eu pegar 10 e dividir por 10 elevado a menos 2, então isso significa que a força forte é 1000 vezes com mais intensidade que a força eletromagnética. A força forte tem uma intensidade 1000 vezes maior que a eletromagnética. A força forte tem uma intensidade 10 elevado a 14 vezes maior que a força fraca. E a força forte tem uma intensidade 10 elevado a 43 vezes maior que a força gravitacional. Então, observem que a força da gravidade é a força da natureza que tem menor intensidade. Para nosso estudo da eletricidade, a força ou interação que nos importa, que é mais importante para nós, é a força eletromagnética. Bem, como já foi dito numa videoaula anterior sobre eletrostática, carga negativa repele carga negativa atrai carga positiva e carga positiva repele carga positiva. As cargas elétricas interagem por meio da força elétrica. E a força elétrica é uma grandeza vetorial. Ela tem intensidade, direção e sentido. Por isso que eu coloquei uma flechinha em cima do F maiúsculo, para dizer que a força elétrica é uma grandeza vetorial. Esse sinal negativo é nada mais para dizer que o sentido desse vetor força elétrica é contrário ao sentido desse outro vetor força elétrica. Como que a gente calcula, então, a intensidade dessa força elétrica? A intensidade desse vetor força elétrica é por meio da lei de Coulomb. A lei de Coulomb é uma equação matemática para determinar a intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas. Então está aqui a fórmula da lei de Coulomb. O que significa cada letra, cada parâmetro? Fe é a intensidade da força elétrica em newtons. Tudo que é força tem unidade em newtons. Q1 e Q2 são as intensidades das cargas elétricas em coulombs. K maiúsculo é chamada constante eletrostática do vácuo e tem o valor 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Isso aqui é a unidade da constante eletrostática do vácuo. Então, como o próprio nome diz, é um valor constante, que a gente sempre tem que colocar na hora de realizar os cálculos. E D é a distância entre as cargas elétricas em metros.
Observem que a força elétrica é diretamente proporcional à intensidade das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa isso? Que quanto maior a distância entre as cargas elétricas, menor é a intensidade do vetor força elétrica. Eu vou agora apresentar um exemplo de aplicação da lei de Coulomb. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs e Q2 igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, estão separadas pela distância igual a 3 metros. Determine a intensidade da força elétrica que atua sobre as cargas elétricas, dado K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, sendo K a constante eletrostática do vácuo. Solução. Percebam o seguinte, eu tenho duas cargas elétricas positivas. Então, carga positiva repele carga positiva. Então, eu tenho o vetor força elétrica nesse sentido e aqui um outro vetor força elétrica no sentido contrário, de forma a representar a repulsão entre as cargas elétricas. Como que a gente calcula a intensidade da força elétrica? É através da equação da lei de Coulomb. A equação da lei de Coulomb, ela serve para calcular a intensidade da força elétrica de repulsão e também a intensidade da força elétrica de atração. Então, vamos para os cálculos. Então, eu tenho que utilizar a equação da lei de Coulomb. Força elétrica igual a K, que é a constante eletrostática do vácuo, vezes Q1 vezes Q2, que são as cargas elétricas, dividido pela distância ao quadrado. Eu vou agora pegar os dados do exemplo e substituir na equação da lei de Coulomb. K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, Q1 é 2 vezes 10 elevado a menos 6, Q2 é 3 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que no caso do exemplo, a distância é igual a 3 metros, então embaixo vai ficar 3 ao quadrado. Agora eu vou separar números das potências. Aqui na frente eu coloco 9 vezes 2 vezes 3, vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 9. 3 ao quadrado é 9. Bem, eu tenho um 9 multiplicando em cima, e embaixo eu tenho um 9 dividindo. Então, eu posso cancelar esses dois 9s. Cortei os 9s, ficou 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho potências multiplicando. Potências com a mesma base multiplicando mantém a base, soma os expoentes. 9 menos 6 é igual a menos 3. Então, o resultado é... Então, a força elétrica que a gente calculou, né? A intensidade da força elétrica calculada vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Não esqueçam de colocar a unidade de força elétrica, N maiúsculo, que significa newtons. Item 2. O campo elétrico. O conceito de campo é uma das ideias fundamentais da física. Consideramos a noção de campo como algo responsável pela mediação de interação entre os corpos. Quando corpos com massa interagem por meio da força gravitacional, então, no espaço em torno de um corpo com massa, existe um campo gravitacional. Quando corpos com carga elétrica interagem por meio da força elétrica, então, no espaço em torno desses corpos, existe um campo elétrico. O texto diz que, quando eu tenho corpos interagindo por meio de alguma força de qualquer natureza, eu posso associar um campo em torno desses corpos. Vamos nos concentrar, então, no campo elétrico. A figura aqui apresenta uma carga positiva e essas linhas verdes são as linhas de campo elétrico. Percebam que o campo elétrico é algo tridimensional e as linhas de campo
são abstratas, não é algo que você vai lá pegar com as mãos. Próximo à carga elétrica, as linhas de campo estão bem concentradas. Isto significa que a intensidade do campo elétrico é maior próximo à carga elétrica. As linhas de campo começam na carga positiva e vão até o infinito. Então, conforme a gente vai se distanciando da carga elétrica, o campo elétrico tende a zero. Para descrever o campo elétrico matematicamente, vamos utilizar a lei de Coulomb, a equação da lei de Coulomb. Mas antes, é bom lembrar que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem intensidade, direção e sentido. Então, aqui está a lei de Coulomb, força elétrica igual a constante eletrostática vezes carga elétrica maiúscula vezes carga elétrica minúscula, dividido pela distância ao quadrado. O que eu vou fazer? Essa carga minúscula, esse Qzinho, ele é chamado carga de prova. Se eu pegar a carga de prova e ir calculando a força elétrica em cada ponto, eu vou mapeando o campo elétrico em torno da carga elétrica. Então, a carga elétrica minúscula passa para o outro lado, dividindo a força elétrica. Aí, o que eu vou obter? Força elétrica dividido pela carga minúscula, igual a constante eletrostática, vezes a carga maiúscula, que é a carga elétrica que a gente quer determinar o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado, entre a carga de prova e a carga maiúscula, que é a nossa carga principal. Aí eu obtenho a equação do campo elétrico. Então, vetor campo elétrico, na verdade aqui eu vou calcular a intensidade do campo elétrico. Intensidade do campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes módulo da carga elétrica Q maiúsculo. O módulo é para tirar o sinal negativo da carga elétrica, tá? Caso ela seja negativa, porque o que interessa aqui é a intensidade do campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado entre a carga de prova, que é a carga que eu coloco no ponto que eu quero determinar o campo elétrico, e a distância entre a carga de prova e a carga principal, que é a carga maiúscula. Então, aqui está a equação da intensidade do campo elétrico. Se bem que nós não vamos utilizar muito essa equação, tudo bem? Prosseguindo com campo elétrico, item A, campo elétrico de cargas elétricas pontiformes e isoladas. Bem, aqui agora eu tenho duas cargas elétricas isoladas, uma carga positiva e uma carga negativa. É importante frisar que, próximo da carga elétrica, as linhas de campo elétrico estão bem juntinhas. Isso significa o quê? Que a intensidade do campo elétrico próximo da carga elétrica é grande. E aí vai diminuindo conforme eu vou me afastando da carga elétrica. Então, a intensidade do campo elétrico no infinito tende a zero. Próximo da carga elétrica, então, a intensidade do campo elétrico é bem elevada, bem grande. Aqui no caso da carga positiva, as linhas de campo começam na carga positiva e vão até o infinito. Observem o sentido do campo elétrico. Ele aponta em direção ao infinito. No caso da carga elétrica negativa, é o contrário. As linhas de campo elétrico vêm do infinito e terminam na carga elétrica. É importante frisar que a gente pode dizer que as linhas de campo elétrico são abertas, no sentido que elas podem começar ou terminar na carga elétrica e terminarem ou começarem no infinito. Item B, campo elétrico de duas cargas elétricas pontiformes. Agora, eu coloco duas cargas elétricas bem juntinhas, né?
uma próximo da outra. O que eu observo? Eu observo agora que as linhas de campo elétrico ficam bem mais complicadas. Como que eu consigo determinar essas linhas de campo elétrico? Através de uma carga elétrica de prova. Se eu colocar uma carga elétrica de prova num determinado ponto e determinar a força elétrica resultante nessa carga elétrica de prova, para calcular a intensidade do campo elétrico nesse ponto, basta pegar o valor da força elétrica e dividir pela intensidade da carga elétrica de prova. O vetor campo elétrico vai ter a mesma direção e sentido da força elétrica resultante que eu calculei nesse determinado ponto. Dessa maneira, eu consigo mapear todo o campo elétrico em volta das duas cargas elétricas. Aqui no caso, eu tenho uma carga positiva e uma negativa. Eu tenho, então, a atração. Então, as linhas de campo começam na carga positiva e terminam na carga negativa. Agora, no exemplo de baixo, eu tenho duas cargas positivas. Então, aqui agora eu tenho repulsão. Observem que as linhas de campo começam na carga positiva e não vão para outra carga positiva, vão para o infinito. Então, aqui também o desenho do campo elétrico é bem complicado, né? E aqui a gente percebe que as linhas de campo querem se afastar uma das outras, porque nesse caso eu tenho repulsão. Bem, agora eu vou apresentar um caso particular de campo elétrico, que é o campo elétrico uniforme. Observem o desenho. Eu tenho duas placas metálicas e eu vou ligar essas placas metálicas nos polos de uma bateria. Essa placa eu vou ligar no polo positivo e a outra placa do lado direito eu vou ligar no polo negativo da bateria. Então, eu vou criar entre as duas placas metálicas o que nós chamamos de campo elétrico uniforme. Observem essa bolinha em azul, ela é uma carga positiva. Ela é acelerada em direção à placa que tem carga elétrica negativa. Observem aqui as flechinhas em vermelho. Uma delas é o vetor força elétrica e o outro é o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico sempre tem uma direção da carga positiva para a carga negativa. Então, essas linhas pretas são as linhas de campo elétrico. Agora, eu posso também pegar uma carga negativa, né, que é essa bolinha amarela. Aí, o que ocorre? A carga negativa ela é acelerada em direção à placa positiva. Então, aqui a gente vê o vetor força elétrica, né? Ele tem a mesma direção do campo elétrico, mas com sentido apontando para a placa positiva. Então, a carga elétrica negativa é acelerada em direção à placa positiva. É importante salientar que, em qualquer ponto entre as placas metálicas, o campo elétrico tem a mesma direção, sentido e intensidade. Quer dizer, em qualquer ponto entre as placas positiva e negativa, o campo elétrico sempre tem a mesma intensidade, direção e sentido. Agora eu quero apresentar para vocês um exemplo de problema envolvendo o conceito de campo elétrico uniforme. Uma partícula de poeira com massa igual a 0,000000001 kg e carga elétrica Q igual a menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, está abandonada em um campo elétrico uniforme, como mostra a figura abaixo. Sabendo que a aceleração da gravidade pode ser aproximada para g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade do campo elétrico para que a carga elétrica fique em repouso. Solução. Nós temos que perceber que nessa carga elétrica aqui da figura está atuando duas forças. A primeira é a força-peso, devido
a atração da gravidade em relação à Terra. E a segunda força é a força elétrica, porque a carga elétrica está num campo elétrico uniforme. Observem que a carga negativa é atraída em direção à placa metálica que está carregada com carga elétrica positiva. Então, a força elétrica tem a mesma direção da força da gravidade, só que tem um sentido oposto, um sentido contrário. Então, aqui a condição vai ser de equilíbrio, porque, na verdade, o exercício pede para que a carga elétrica fique em repouso. Então, a intensidade da força-peso tem que ser igual à intensidade da força elétrica, de modo que essas forças se cancelem e a carga elétrica fique em repouso. Então, a condição de equilíbrio é força elétrica igual a força-peso. Força-peso é dada pela equação matemática, né? Força-peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A fórmula da força elétrica ela é bem simples, é o módulo da carga elétrica vezes a intensidade do campo elétrico. Então, quando eu pedir para vocês calcularem a força atuando numa carga elétrica num campo elétrico uniforme, é essa fórmula bem simples. Força elétrica igual ao módulo da carga elétrica vezes a intensidade do campo elétrico. Então, aplicando a condição de equilíbrio, massa vezes a aceleração da gravidade é igual a carga elétrica vezes campo elétrico. Substituindo os dados do problema, aqui eu substituí o valor da massa, o valor da força, o valor da aceleração da gravidade e o valor da carga elétrica sem um sinal negativo, porque nós estamos interessados só no módulo da carga elétrica, a intensidade da carga elétrica, portanto eu tiro o sinal negativo. Vezes E, que é o campo elétrico, que é a incógnita da equação, que é o que eu quero calcular. A massa eu transformei em 10 elevado a menos 8. Como tem 8 zeros na frente do 1, então eu coloco 10 elevado a menos 8. A aceleração da gravidade é 10, a intensidade da carga elétrica é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs vezes o campo elétrico. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 6 passa para o outro lado dividindo. Aí eu pego 10, divido por 2, dá 5. O 10 elevado a menos 6 está dividindo, vai para cima multiplicando. Potências com a mesma base multiplicando, eu mantenho a base, somos expoentes. Menos 8 mais 6, menos 2. Portanto, a intensidade do campo elétrico é 5 vezes 10 elevado a menos 2 newtons por coulomb. Não esqueçam da unidade de campo elétrico. A gente sempre vai utilizar nessa situação newton por coulomb. Nós chegamos ao final da aula, eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de fazer a atividade postada no Google Classroom. Um abraço a todos. Esses intelectuais nas Torres de Marfim nos lascaram mais uma vez. Eu vou tomar um leitinho e vou dormir.